obrigatório ter todos os arquétipos dentro da mesma história? Gabriel, não existe a palavra obrigatório em literatura. Se você usa obrigatório em literatura, você está numa má situação. Tá? Então, você deve usar aquilo que você acha pertinente, que você tem vontade, que funciona para você, fazendo experiências ou não, mas não existe isso. Eu tenho que colocar. Por isso, inclusive, que eu acho que a jornada do herói, as pessoas seguirem obrigatoriamente aquele percurso de ter o mentor, de ter o trickster, de ter isso, ter aquilo, é chato, né? Você deve usar os arquétipos que você quiser, que você tiver vontade, que te atraírem. Os arquétipos, vejam, eles são um conteúdo humano, nós somos seres humanos, então a gente tem que colocar naquilo que a gente produz, aquilo que fala com a gente. Não um roteiro. Tenho que seguir por aqui. Não tem que fazer nada, tá? Aliás, se não quiser usar arquétipo nenhum, não use arquétipo nenhum, tá bom? 0 arquétipos. Bom, tem história que tem 0 arquétipo, tem muito diluído, muito não utilizado, tá bom? Não tem problema. Cristiane Ribeiro, cada carta dos arcanos maiores do tarô, acho que refere-se a um arquétipo, e os naipes também. É o meu amor, eu adoro o tarô. Exatamente. Os arcanos maiores do tarô são determinados arquétipos, veja, não são esses arquétipos dos quais a gente está falando, alguns coincidem, né? Por exemplo, o imperador, você pode dizer que coincide com o arquétipo do rei que manda, do chefe, etc., né? Mas tem vários arquétipos lá que não necessariamente estão na cultura pop ou estão em todas as literaturas, né? O arquétipo do sol, por exemplo, é sensacional, eu adoro. O tarô é maravilhoso, e o tarô exatamente fala em arquétipos. Exatamente. Então, o tarô, ele tem uma série de arquétipos que são, eu considero, inclusive, ensinamentos, né? Eu adoro, por exemplo, o eremita, que ilumina o seu caminho, ele está sozinho, né? Ilumina o caminho com uma lanterna. Então, ele está procurando o caminho dele, é o caminho que faz sentido para ele, não para os outros. Que eu acho um ótimo arquétipo para escritores. Né? A Luciana Montessan estava aqui falando do escritor herói, né? Mas eu acho o eremita um bom arquétipo para o escritor, porque é um caminho próprio, não é um caminho dos outros, não é um caminho social, é um caminho único da pessoa, que pode até chegar num lugar público, né, quando a obra é publicada, mas o caminho da escrita é individual. Fico imaginando a pergunta, se a esfinge fosse atualizada para se passar para o outro lado do portal, vai de Uber compartilhado ou blank? Os arquétipos também mudam. Eu vou te falar que o motorista do Uber, ele é como é que chama? O Caronte passando pelo Rio Styx. Você dá as moedas na mão dele e ele te leva para algum lugar. Pode ser um lugar bem peculiar. E o atendente do telemarketing lá, quando dá problema na sua internet, quando você liga, ele é o guardião do portal também, né? É o gatekeeper. Ele vai... Você não vai conseguir passar para o outro lado sem passar pelo atendente do telemarketing. Sim, que pode ser algo terrível, né? Uma experiência traumaticíssima. Olha, o Lucas Ravi dizendo algo que a gente vive repetindo. Não existem regras na literatura. Quem tenta seguir receita de bolo faz algo tedioso. Yes. Concordo 100%. Exatamente. Não tem nada obrigatório, não tem regra. As regras existem para você quebrá-las, eu acho. Então você pode até estudar, você pode até ver, você pode até seguir algum mestre literário se quiser, mas faça o seu caminho. É por isso que eu acho que é o eremita, é o seu caminho, a sua luz, o seu jeito, os seus passos. É o jeito. Né? Nós temos aqui o Pablo Dias. Quando pensei e escrevi o protagonista do meu romance policial, sem perceber, eu coloquei o arquétipo da sombra nele. E quando eu percebi isso, resolvi pensar com mais cuidado para explorar ainda mais.
Nossa, a sombra é um arquétipo difícil de usar. Que a sombra é aquilo que a gente não quer ver. É aquilo que é jogado debaixo do tapete. Pode ser malévolo, pode ser não, apenas desconhecido. Mas ele é um arquétipo que nem o do monstro não humano, né? Ele é um arquétipo que tem muito mistério. Porque aquilo que a gente não olha, não conhece, pode ser tudo, né? E pode ter uma profundidade absoluta, né? Pode ser monstruoso, pode ser psicopático, ou não, pode ser ok, né? É difícil um personagem sombra, mas é interessante, muito interessante. Personagem que tem muita coisa desconhecida e muita coisa assim que não é aceita, né? Que não é tida como boa, que não é tida como ok. É um belíssimo personagem. Aliás, essa descoberta do Jung, né? Se o Jung não tivesse feito mais nada, só isso, né? Descobrir que todos nós temos uma sombra, já valeria, né? Porque, uau, que ideia, né? Nós temos uma sombra. Quanto mais a gente está na luz, mais a gente tem uma sombra bem pretinha lá atrás, né? Então, coisas que a gente não vê. Isso na literatura é fantástico. Né? Porque o caminho do herói, o que é? É descobrir muita coisa que está lá na sombra. Coisa que não admite, coisa que esconde, coisa que causa trauma, etc. Né? Então, nossa, um personagem sombra é difícil, hein? Mas interessante. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.